Futuros servidores do município Castanhal, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos dar continuidade aqui aos estudos do livro 3, que trata aí, resumidamente já, do PCCR, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais do magistério do município de Castanhal. Lembrando, só para reforçar, que quem não faz parte da minha lista de transmissão do WhatsApp, me chame por aqui, dou dicas para vocês aqui pela lista de transmissão. E também, não menos importante, vá na plataforma do meu site. Professor, eu quero a outra metade da lei. Vá na plataforma do meu site, lá você vai adquirir no Pix, no cartão de crédito, no boleto bancário, você vai ficar à vontade aí para adquirir. E também, não menos importante, me siga no Instagram, _Valnei Oliveira, por lá dou dicas e informações também, _Valnei Oliveira. Vamos lá. A partir do artigo 251, lembra que eu falei para vocês que um dos dois temas recorrentes em concurso público, quando se trata de plano de carreira, um é princípios e outro é justamente conceitos. E nós vamos falar agora dos conceitos básicos do tema do profissional do magistério, a partir do artigo 251. Anote aí, ó. Para efeito dessa lei, entende-se por, vamos lá, grupo ocupacional. Tá? O que é o grupo ocupacional? Primeiro conceito, vamos ver aí no inciso 1, grupo ocupacional. Já teremos uma certa facilidade porque nós estudamos no livro 2 o PCCR dos cargos em geral, né? Então, marque aí o que é grupo ocupacional. É o conjunto de categorias funcionais. Resumidamente, o grupo ocupacional é o conjunto de categorias funcionais, tá? É o conjunto de categorias funcionais, tá? Então, o grupo ocupacional é mais amplo, como diz aí, formado por um conjunto de categorias funcionais reunidas segundo a afinidade existente entre elas, a natureza do trabalho e ao grau de conhecimento. Por exemplo, grupo do magistério. Grupo do magistério, tá? É justamente um conjunto de categorias funcionais. E o que é a categoria funcional? Olha só, o conceito de categoria funcional. Já sabemos que o grupo ocupacional é um conjunto de categorias funcionais. Então, uma dúvida que gera logo, professor, o que são as categorias funcionais? Diz aí, é o conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o desempenho. Então, de acordo com este plano de carreira, PCCR, categoria funcional é o conjunto de carreiras, tá? É o conjunto de carreiras. Então, categoria funcional é o conjunto de carreiras agrupadas pelo quê, professor? Pela natureza das atividades e pelo grau, no caso, de conhecimento exigível para o seu desempenho. E aí vem logo a dúvida, já que é o conjunto de carreira, o que é carreira? Olha o que diz o trecho. É o conjunto de cargos e classes, tá? Então, carreira, de acordo com esse plano de carreira, tá? É o quê? É o conjunto de cargos e classes. É o conjunto de cargos e classes, tá? Muito bem. O que mais, professor? Conjunto de cargos e classes da mesma natureza funcional e hierarquizadas segundo grau de responsabilidade e complexidade, tá? O cargo, de acordo com esse plano de carreira, é o conjunto de funções substancialmente semelhantes quanto à natureza das atribuições, quanto ao nível de dificuldade e responsabilidade, agrupada sobre a mesma denominação. Nível. O que é nível? Nível é a divisão básica da carreira correlacionada à escolaridade, à formação ou habilitação. Nível superior, nível médio, tá? Essa é a ideia aí, a divisão básica da carreira correlacionada à escolaridade. E o que é referência? Referência é a posição horizontal
do servidor na escala de vencimentos, tá? É a posição horizontal. Dá uma olhadinha aí lá no finalzinho da aula, você dá uma olhadinha lá, ou então pause agora, dá uma olhadinha lá naqueles anexos que tem lá, você observa que a referência é a posição horizontal. Muito cuidado, hein? Vertical, horizontal, horizontal, tá? A referência, então, o que a banca vai colocar? A referência é a posição vertical, não. É a posição horizontal do servidor na escala de vencimento. E o que é o vencimento base? O vencimento base é a retribuição em dinheiro. A palavra pecuniária, ela significa em dinheiro, paga ao servidor cujo valor corresponde a cada nível e a cada referência. Tá? Então, vai corresponder a cada nível e a cada referência para saber o vencimento base daquele servidor. Tá? E a remuneração é o correspondente ao vencimento base do cargo efetivo acrescido das vantagens em dinheiro pecuniárias específicas do cargo. Lembrando que nós estamos falando de plano de cargos, carreira e remuneração, só se sonha em evoluir na progressão funcional dentro da carreira para os servidores efetivos. Efetivo, falamos lá no início, é o servidor aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Os senhores e as senhoras que estão do outro lado dessa tela, quem crê diga amém, está baixo demais, mais alto. Amém? Ah, tá. Os senhores e senhoras serão efetivos. E se os senhores e as senhoras forem do grupo do magistério, a remuneração é o correspondente ao vencimento base, tá? Do cargo efetivo. Efetivo por quê? Porque se ocupa um cargo que entraram mediante concurso público de provas e títulos, acrescido das vantagens pecuniárias em dinheiro específicas do cargo. Fechou? Vamos apagar o quadro aqui para passarmos, a partir do artigo 252, falar do tema da carreira do magistério. Vamos lá? Vamos falar do tema da carreira do magistério no capítulo 2, tá? Da carreira do magistério. Mais uma vez, só se fala em carreira do magistério para o servidor efetivo, ou seja, aquele aprovado no concurso público de provas e títulos. Vamos lá. Artigo 252 diz, fica criado o grupo ocupacional do magistério. Lembra? Grupo ocupacional é algo mais genérico. Falamos até anteriormente, só para ficar bem claro, grupo ocupacional é o conjunto de categorias funcionais que vão ser reunidas segundo a afinidade existente entre essas categorias funcionais, quanto à natureza, né, quanto ao grau de conhecimento. Tá? Muito bem. Então, o artigo 252 diz que fica criado o grupo ocupacional do magistério designado pelo código, olha só, grupo ocupacional do magistério 100, tá? Esse é justamente aí o grupo do magistério que foi criado a partir do artigo 252. Grupo, né, ocupacional do magistério 100. Bem, o artigo 253 diz, 253, o grupo ocupacional do magistério é constituído pela categoria funcional de docentes e pela categoria funcional de profissionais de apoio pedagógico à docência. Então, preste atenção, o grupo ocupacional 100, lembra que falamos que é composto de categorias funcionais. Quais categorias funcionais, professor? Está aqui, ó. Esse grupo ocupacional, conhecido do magistério do município Castanhal, conhecido como grupo ocupacional 100, ele é composto das seguintes categorias funcionais. Quais, professor? Está aí, ó. É constituído pela categoria funcional de docentes, categoria funcional de docentes, tá? E também, como foi colocado no artigo 253, pela categoria funcional de profissionais de apoio pedagógico à docência. Profissionais
de apoio, tá? Profissionais de apoio a quê, professor? A docência, tá? Muita atenção, que agora a gente já está encaixando o conceito que nós havíamos estudado anteriormente com a prática, tá? Então, mais uma vez, o grupo ocupacional do magistério, chamado grupo ocupacional 100, né, é constituído de duas categorias funcionais. Quais, professor? A categoria funcional referente aí de docentes e a categoria funcional dos profissionais de apoio à docência. Fechou? Vamos para o artigo 254, apagar aqui para passar. Não, vamos logo tentar esquematizar aqui do lado. Vamos tentar fazer aqui do lado, tá? Vamos lá, 254. A categoria funcional dos docentes constitui de, olha só, a categoria funcional, ela constitui de quê, professor? Dos docentes. A categoria funcional dos docentes, diz aí, constitui-se de cargo de professor de educação básica 1, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui resumidamente, cargo de professor de educação básica 1, tá? Cargo de professor de educação básica 1, cargo de educação básica 2, no caso aí, né? Professor de educação básica 2, professor, vou tirar aqui a palavra C, vou colocar assim, cargo, vou colocar aqui, cargo, professor de básica 1, cargo, professor de educação básica 2, o que mais, professor? A categoria funcional, no caso aí dos docentes, né? Temos ainda o cargo professor de educação básica 3. Cargo de professor de educação básica 3, tá? Lembra que nós falamos anteriormente, só para ficar bem claro, que categoria funcional é o conjunto de carreira, tá? Só reforçando o raciocínio, agrupadas pela natureza de atividades e pelo grau de conhecimento exigível para desempenho do cargo, tá? Muito bem, então continuando aí, vou ler o 254 de novo. A categoria funcional dos docentes constitui-se de cargo de professor de educação básica 1, cargo de professor de educação básica 2, cargo de professor de educação básica 3, tá? Cujos símbolos são, respectivamente, tá? Aqui, ó, só para a gente simbolizar aqui, Grupo Ocupacional do Magistério, GOM, né? No caso, P é B1. Vou colocar aqui, fica melhor. Bem aqui, para ficar mais organizado. Ficar aqui mais organizado. Vou colocar logo aqui. Pronto. GOM, P é B1, tá? No caso, para quê? Para docente do cargo de professor de educação básica 1. GOM, POB2, PEB2, desculpa. GOM, Grupo Ocupacional do Magistério. No caso, cargo de professor de educação básica 2 e GOM, Grupo Ocupacional do Magistério, Profissional de Educação Básica 3. Tá? Lembrando que esse aqui, só para ficar bem claro, né? Ficar bem claro, é o 101, 102 e 103. Tá? Então, estamos trabalhando aí de forma bem tranquila, o grupo ocupacional, formado do magistério, chamado Grupo Profissional 100, formado pelas categorias funcionais de docentes e profissionais de apoio da docência, e pontuando o dos docentes, nós temos, né, no caso, a categoria funcional de docentes, temos o Grupo Ocupacional do Magistério PEB1, 101, formado justamente por professor de Educação Básica 1, o Grupo Ocupacional do Magistério PEB2, justamente quando se trata de professor de Educação Básica 2, 102, e o Grupo Ocupacional do Magistério PEB3, no caso aí para profissional de Educação Básica 3, 103. Perfeito? Muito bem, vamos dar continuidade aí. Vamos falar o parágrafo 1º. O que fala o parágrafo 1º do artigo 254? Os cargos de professor, olha só, os cargos de professor de Educação Básica 1 serão providos professores com habilitação específica, olha aí, para o exercício do magistério de educação infantil. Isso é muito importante, marque aí, tá?
os profissionais, professores de educação básica 1, eles são exercidos por magistério da educação infantil e ou nas séries iniciais do ensino fundamental, obtido em curso médio na modalidade normal. Os cargos de educação de professor, educação básica 2, tá? Diz aí, serão providos professores com habilitação específica para o exercício do magistério de educação infantil e ou nas séries iniciais do ensino fundamental, veja bem, hein? O 1 é na educação infantil, marque aí. O 2 é, no caso, fundamental, tá? No caso aí do magistério, exercício do magistério infantil, educação infantil e ou iniciais do ensino fundamental. Aliás, também primeiro ensino fundamental, tá? Obtido em curso superior ou curso de licenciatura plena em pedagogia. Então, veja bem que a diferença do parágrafo 1º, parágrafo 2º, é que lá, né, no primeiro fala que é obtido nível médio e no parágrafo 2º é obtido com nível superior, tá? No caso, PEB 1, nível médio, PEB 2, nível superior. Parágrafo 3º. Os cargos de professor de educação básica 3 serão providos professores com habilitação específica para o magistério nas 4 séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, obtido em curso superior de licenciatura, de graduação plena ou com formação superior em área correspondente, acrescida da complementação pedagógica nos termos da legislação vigente, tá? Então, muita atenção, o examinador vai querer trocar isso, leia e releia, tá? É importante você ler e reler para você poder diferenciar os cargos de professor de educação básica 1, os cargos de professor de educação básica 2 e o cargo de professor de educação básica 3, tá? Muito bem. Vamos para o artigo 255. A categoria funcional de professores de a categoria profissional de profissionais de apoio à pedagogia e à docência. Lembra que nós falamos que seria aí o grupo ocupacional magistério formado pelo docente e profissionais de apoio à docência? Exatamente. Falamos agora dos docentes, né? Agora bora falar sobre o tema, a categoria funcional de profissionais justamente de apoio à docência. Constitui-se de o quê? De cargos técnico, de técnico pedagógico. Então, olha o símbolo aqui, ó. Olha o símbolo aqui. Aqui, grupo ocupacional do magistério, como foi colocado aqui, justamente como fala técnico pedagógico 104. Técnico pedagógico 104. Tá? É o que diz o artigo 155. Bem, o parágrafo 1º diz: os ocupantes de cargos de técnico pedagógico serão providos profissionais de educação com habilitação específica para administração, para planejamento, para inspeção, supervisão escolar ou orientação educacional, obtida em curso de graduação plena em pedagogia ou nível de pós-graduação e com experiência docente mínima de 2 anos. Parágrafo 2º diz que os ocupantes de cargo de técnico pedagógico, eles atuam diretamente nas unidades de ensino fundamental ou de ensino infantil ou em nível de sistema de ensino, tá? E o artigo 256 diz que os cargos que compõem a categoria funcional de docentes agrupam, categoria funcional de docentes, agrupam referência numerada de 1 a 8. Muito importante isso. Isso aí é muito pedido em concurso público. O examinador vai querer falar que a referência vai ser de 1 a 6, de 1 a 4. Você lembra que nós falamos anteriormente que é referência? Volte lá no conceito. É a posição horizontal do servidor na escala de vencimento. É a posição horizontal do servidor na escala de vencimento. Dá uma olhadinha nos anexos lá, você vai ver lá um anexo que dá para você visualizar benzinho. E aí, marque, a banca vai querer colocar, em relação ao plano de cargo, carreira e remuneração dos servidores do magistério de Castanhal, as referências serão numeradas de 1 a 6. Ou vai querer inventar, as referências serão da letra de A a L? Não. Aqui, marque bem forte a referência numerada de 1 a 8. E o artigo 257 diz que os cargos que compõem a categoria funcional de profissionais de apoio à pedagogia,
à docência, apoio pedagógico à docência, agrupam referências numeradas de 1 a 8, tá? Então, resumidamente, não importa a categoria funcional de docentes ou mesmo a categoria funcional do magistério, ou desculpa, de docentes, ou a categoria funcional de apoio pedagógico à docência, não importa um dos profissionais de apoio, um ou outro, a referência é a mesma, numerada de 1 a 8. Fechou? Tranquilos? Vamos aqui dar um break nesse bloco e continuaremos no próximo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.